Fala galera, aqui é do canal Só Falo Sério Rindo e eu trouxe aqui uma super dica para você de como criar uma lista suspensa no Excel. Digamos que você precisa fazer um cadastro ou você tem um dado que você precisa atribuir outros dados que já estão pré-definidos para esse campo. Vamos usar como exemplo um cadastro simples para você entender o princípio e você pode aplicar nas suas necessidades. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Estamos começando o nosso canal, temos já aqui algumas dicas muito legais, você pode estar acompanhando aqui. Então se inscreve aí no canal se você gostar desses conteúdos. E comenta também que tipo de conteúdo você gostaria de ver por aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos para o vídeo. Eu deixei aqui uns campos pré-definidos, eu criei uma aba aqui embaixo chamada cadastro, outra cadastro de cidade, sexo, tipo, se é pessoa física ou jurídica, só para você entender o princípio. Vamos dizer que eu preciso nesse cadastro que ele tenha um campo chamado nome, que ele tenha também um campo chamado cidade, e ele tem um campo chamado sexo e o outro tipo. Esse tipo antes, você vai informar se é tipo pessoa física ou jurídica, só para identificar, certo? Nesse cadastro eu preciso informar o nome de algumas pessoas e as cidades que essas pessoas moram, né? De qual cidade ela é. Então, vou usar como exemplo, eu preciso informar para esse cadastro aqui, eu poderia simplesmente digitar, mas se eu já tenho essas cidades pré-definidas. Digamos que você tem aqui todas as cidades do Brasil, você coloca aqui todos os estados e todas as cidades, por exemplo, né? Então, isso vai servir para facilitar, você não tem que estar digitando um por um, você só vai clicar aqui e vai mostrar essa lista aqui. Então, o que nós queremos aqui? Nós queremos criar uma lista suspensa que tragam esses dados aqui automaticamente para cá quando eu clicar. E para fazer isso é muito simples, você vai clicar aqui nessa janela, nessa aba aqui, ou você pode simplesmente selecionar a quantidade de campos que você quer. Vou selecionar esses 3, posso selecionar mais. E aí eu venho aqui, ó, dados, se não aparecer validação de dados, mas o ícone esse aqui, ó, você pode passar o mouse que ele vai mostrar, ó, validação de dados. Aí você clica nessa validação de dados. Nas configurações você vai criar um critério para validar esses dados. E você vai escolher aqui, ó, lista. Qual é a fonte dessa lista? Quando você clica aqui, ele vai abrir um campo, né, uma célula, para você digitar a validação dessas listas. E aí nós vamos na nossa aba cidade, selecionamos todas as cidades, no caso você pode selecionar a coluna, se tiver aqui todas as cidades, e aperta Enter. Quando você seleciona, ele já preenche aqui, você aperta Enter, OK, ele já transferiu para cá, você dá um OK, pronto. Você já viu que apareceu uma setinha aqui, ó. Cada vez que eu digitar, por que eu não coloquei no primeiro campo? Porque aqui é o cabeçalho, ó. Ele não aparece, para você não correr o risco de mudar o cabeçalho, né? Então aqui, ó, você vai clicar, você vai escolher, vou escolher aqui a cidade de cada uma dessas pessoas aqui. E esses valores podem ser repetidos, certo? A mesma coisa vale para o sexo. Aqui, ó, você vai lá em dados, validação de dados, você escolhe a lista, depois a fonte, aqui você vem na aba que você já escolheu. Isso equivale muito a pena quando você tem muitos campos, né? Muitas cidades, muitos dados que precisam ser atribuídos a um cadastro só, né? Uma célula. Então aqui, ó, vou botar aqui masculino, e todos aqui que eu botei foram masculino, né? Vou botar Antônia aqui. Ó, masculino, feminino, pronto. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Se é pessoa física ou jurídica, eu vou validar os dados, vou escolher a lista, vou escolher a fonte, vou lá na minha tabelinha que eu criei e
na fonte de validação eu coloco. E aí pressiono Enter, ele já vem para cá. Então aqui, ó, pessoa física, pessoa física. E assim é o princípio para você criar uma lista suspensa, tá bom? Uma dica muito simples aí. E se você gostou dessa dica, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação, já nos ajuda bastante. Até os próximos vídeos.